Gravação está iniciada, né? Vamos começar hoje vendo aqui a subcamada de acesso ao meio. Mas antes de a gente entrar no conteúdo, só dar um aviso, tá? A gente está um pouquinho atrasado, né? Eu vou até tentar ir um pouquinho mais rápido, só que eu não sei se eu vou conseguir terminar o conteúdo todo, tá? Semana que vem é feriado, depois a gente ainda tem mais uma aula, né? Aí depois vão começar as provas, tá? Se eu não conseguir terminar tudo na última semana, vai ficar faltando bem pouco, tá? Eu vou marcar com vocês, eu vou marcar no último dia de aula, tá? No próximo sábado à tarde, tá? Para a gente poder fechar esse conteúdo, né? Vai faltar bem pouquinho, quem não puder participar, vai poder entrar, depois pega a gravação que resolve bem, tá? Vamos fazer o possível para a gente tentar chegar lá. Bom, então a gente vinha estudando, né, a gente vem estudando a camada de enlace no momento, né? A gente foi lembrar aqui os conceitos de camadas, né? Nós temos se a gente for estruturar em camadas, né, levando em conta uma mistura OSI e TCP, tá? Então, camadas de aplicação, no TCP não temos apresentação e sessão, logo abaixo vem a camada de transporte, né? Então, a camada de transporte levando dados da aplicação. Abaixo dela, a camada de rede, nós já estudamos todas essas camadas, né? E abaixo da camada de rede, as camadas enlace e física, tá? Enlace e física. Quando nós temos uma rede ponto a ponto, uma rede como essa aqui, uma máquina ligada diretamente à outra, nós não temos problema nenhum, né? Quando, por exemplo, a máquina, chamar de máquina A e máquina B, quando a máquina A transmite alguma coisa para a máquina B, não existe nenhum conflito no acesso ao meio, porque essa transmissão de A para B, somente A pode escrever nesse canal. Da mesma forma, quando B envia para A, não temos problemas nenhum, tá? Não vai haver nenhum tipo de conflito. Agora, quando nós temos uma rede, onde nós temos várias estações, mais de duas, compartilhando o mesmo meio de transmissão, o que acontece? Se uma máquina A escreve alguma coisa na rede, pode ser que uma máquina B também esteja escrevendo a mesma coisa para chegar em outros destinos. Nesse caso, os dois vão tentar escrever ao mesmo tempo. Então, é necessário que exista um protocolo para resolver esse problema, não deixar acontecer esse problema. Então, quando nós temos uma rede do tipo ponto a ponto, esse protocolo é muito simples ou, na maioria das vezes, é inexistente, não é necessária a existência dele. Agora, quando temos uma rede multiponto, onde existe a possibilidade de colisão, é necessário alguém para decidir quem pode acessar o meio de transmissão. É um caso de uma subcamada que nós chamamos de subcamada MAC, tá? Medium Access Control, uma subcamada de controle de acesso ao meio. Fica dentro da camada de enlace quando existe, e a função dela é decidir quem pode acessar o meio de transmissão. Bom, então isso aqui, na verdade, está explicando o que eu fiz agora aqui na introdução com vocês desse conceito, né? As redes, então, ela pode ser dividida em rede com conexão ponto a ponto ou rede de difusão, que são multiponto. Quando nós temos as canais de difusão, né, podem haver colisões no acesso. Então, nós temos aqui, né, o que a gente chama de subcamada MAC. Esse nome MAC é o mesmo nome que é dado aos endereços da rede Ethernet. Tá? Endereço MAC é porque o endereçamento é feito por essa subcamada. Tá? Então, a questão fundamental que ela tenta responder é: quem vai poder usar o canal quando houver uma disputa? Quem faz isso, então, é a subcamada MAC, né? Camada de controle de acesso ao meio. Vamos para falar de alocação de canais, né? Basicamente, existem duas formas para a gente fazer alocação de canal para transmissão, né? Está falando aqui de transmissão de dados de rede, mas se pensar em transmissão, nós temos duas formas de alocar canal. O que a gente chama de alocação estática e alocação dinâmica. A alocação estática é quando o canal permanece disponível o tempo inteiro para uma determinada transmissão, né? E a alocação dinâmica, isso vai acontecer dinamicamente, vai acontecer com o uso, tá? Então, qual seria melhor para redes de computadores, né? Então, embora não faça parte do conteúdo, explicar rapidamente aqui, né? Normalmente, tá, a alocação de canal é feita por técnicas como FDM e TDM. Técnicas FDM são técnicas onde você tem um meio de transmissão que tem alguns canais de frequência que estão disponíveis para uso. Então, você pega aqui um meio que tem uma faixa disponível para utilização, você divide em canais, né? E normalmente você designa a faixa central como a faixa determinante daquele canal. Por exemplo, rádio FM, que é toda dividida em canais. Qual é a faixa central aqui? Na faixa central aqui, por exemplo, poderia ser
98,3 MHz. Tá? Então, isso é o que a gente chama de canal. Né? Uma rádio, quando ela está transmitindo, ela tem uma faixa de frequências que ela pode utilizar e ela sempre utiliza aquele canal. E o espectro de frequência como um todo é dividido em vários canais. Tá? Quando a gente faz isso, nós utilizamos uma técnica que é chamada de FDM, que é multiplexação na frequência, que é quando é a frequência de transmissão que diz quem pode usar. Né? Uma outra técnica é TDM. Né? Aqui na FDM, você só pode usar uma pequena faixa de frequências e pode usar o tempo inteiro. Na TDM é o contrário. Na TDM você pode usar todo o espectro de frequências. Você pode transmitir durante todas as frequências. Mas você tem intervalos de tempos pré-alocados que pode transmitir. Né? Então, na TDM, né? Então aqui o exemplo em cima foi rádio FM que eu dei. Né? Na TDM, você divide a transmissão em intervalos de tempo. Né? Você põe aqui um intervalo de tempo. Ó. Né? Isso aqui é o que a gente chama de um frame de transmissão. Então, aqui nós temos um primeiro frame. Dentro desse frame, você divide em vários canais. Né? Tá no tempo. Então, quem está alocado aqui no primeiro canal, o que acontece? Durante esse tempo aqui, né, de 0 até t, do tempo 0 até um instante determinado, uma determinada máquina pode transmitir. Por exemplo, a máquina A pode transmitir durante esse intervalo de tempo. Quando acaba o tempo dela, ela para de transmitir. Agora é a vez de quem? Agora é a vez da máquina B transmitir. E por aí vai. Quando acaba o momento, chega a vez de C transmitir. Quando fecha o ciclo, começa tudo de novo. Novamente, no primeiro intervalo, a máquina A pode transmitir, depois a máquina B pode transmitir, depois a máquina C pode transmitir, e por aí vai. Então, quando o controle de transmissão é feito no tempo, nós temos a técnica chamada TDM. Equipamentos digitais, tá? Computadores, lidam melhor com multiplexação no tempo. Tá? Tanto que esse tipo aqui de multiplexação é utilizado na codificação chamada TDMA. Tá? Escrevi errado aqui. TDMA, que é usada por telefones celulares digitais. Tá? Então, o telefone celular, quando ele ganha um canal de transmissão que você está falando, ele vai concentrando tudo que você fala e descarrega, de repente, num intervalo de tempo muito rápido. Né? Ele é um grande buferizador. Mas, vamos levar isso agora para o mundo das redes de computadores. Né? Vamos supor que as redes possam ser divididas em canais, seja canal de tempo, seja canal de frequência. Se nós temos N usuários, a largura de banda vai ser dividida em N partes do mesmo tamanho. Né? Por exemplo, imagina o seguinte, eu tenho uma rede de 1 gigabit por segundo e tenho 10 usuários. Né? Se a minha rede é 1 gigabit por segundo e eu tenho 10 usuários, cada usuário vai ter uma faixa de quanto? De 100 megabits por segundo, né? De 100 mega. Tá? Então, como cada usuário tem uma banda em particular, quando cada usuário pode transmitir ou numa faixa de frequência específica ou num canal de tempo específico, não vai haver interferência entre eles. É o que a gente chama de alocação estática. Tá? Agora, tem um grande problema a alocação estática. Tá? Bom, não, né? Alguns problemas. Tá? Primeiro deles, tá? Se a gente divide espaço em N partes e menos de N usuários estiverem interessados, uma parte vai estar sendo desperdiçada. Né? Por exemplo, eu tenho uma rede de 1 gigabit, conforme exemplo, e dividi em 10 canais. Cada usuário vai ter um canal de 100 megabits. Se eu tiver 6 usuários usando ao mesmo tempo, a vazão total da rede é 600 megabits. E eu perco 400 megabits. Eu vou estar desperdiçando. E pior ainda, né? Se eu tiver mais de 10 usuários, a partir do 10º eles não podem utilizar o meio, porque não tem canal para eles. Tá? Mesmo que o número de usuários fosse constante, vamos supor, tem sempre 10 usuários utilizando. A divisão único canal é ineficiente. Tá? Ela é ineficiente porque o tráfego de redes é caracterizado por rajadas. Né? Um tráfego em rajada é um tráfego... imagina uma metralhadora que está paradinha e, de repente, se alguém aperta o gatilho dela, ela dispara uma rajada de balas. Tá? É a mesma coisa. Uma rede de computadores, a placa de rede passa, talvez, a maior parte do tempo sem transmitir nada. De repente, é uma rajada de dados. Tá? Então, enquanto vários usuários estão sem transmitir nada, o que está acontecendo?
está tendo desperdício, né? Então, para a rede de computadores, é melhor utilizar a locação dinâmica. A pergunta que vem, então, é como fazer essa locação dinâmica? Tá? Como fazer para uma determinada rede saber quando um determinado usuário pode transmitir, né? Hoje, as principais redes que nós temos são as redes Ethernet e Wi-Fi, tá? Então, vamos concentrar na solução desses dois casos, né? As redes Ethernet, elas herdam, tá, um protocolo bastante antigo que é conhecido como Aloha, né? Pelo nome, vocês já devem ter adivinhado, é uma rede que foi desenvolvida para a Universidade do Havaí, tá? Começou a operar em 1970, né? Qual é o problema em particular que existe na Universidade do Havaí? O Havaí é um arquipélago, tá? Muitas ilhas. E a Universidade do Havaí tem pontos espalhados por diversas dessas ilhas, né? Então, em um determinado local, a gente quer botar um computador que quer se ligar a um computador central que está na ilha principal, em Honolulu, né? E o que acontece? Precisa-se de um meio, de uma forma de gerenciar de quem vai poder acessar o meio, né? Porque o que nós temos aqui é um problema bem particular, que é o seguinte: temos um computador central, né? Quando esse computador central tem vários terminais pendurados diretamente nele, não tem problema, tá? Cada um tem a sua própria linha de comunicação. Agora, imagina se nós tivéssemos uma única linha aqui com vários terminais pendurados, tá? Como vai ser a disputa para acessar esse canal, para eles poderem compartilhar esse canal, tá? Isso aqui acontece, né? Porque a rede, tá? Que foi adotada na universidade é uma rede de radiodifusão, tá? E rádio propaga pelo ar. O ar é um único meio, então todas as transmissões vão pelo mesmo meio, tá? Então, a ideia que foi utilizada foi permitir que sempre que alguém quer transmitir alguma coisa, sempre que uma máquina quiser transmitir, ela transmite. Para isso, a rede possui dois canais de frequência. Um canal é usado para mandar mensagem do computador central para os terminais e outro para mandar mensagem dos terminais para o computador central, né? Bom, então nós temos dois canais, né? O primeiro canal é o computador enviando pelo ar para os terminais. Como só ele pode transmitir nessa faixa de frequências, não temos problema, né? Nenhum problema de comunicação encontrado. O problema acontece no sentido contrário, quando os terminais querem mandar a informação ao mesmo tempo para o computador central, tá? Como a gente resolve aqui quem vai poder transmitir, tá? Então, a solução que foi encontrada para essa rede foi conhecida como protocolo Aloha, tá? Ele recebeu o nome da rede. O que o protocolo fala? Quando um terminal tem um quadro para transmitir, quer transmitir? Simplesmente transmite. Não faz mal se já estiver acontecendo uma outra transmissão, tá? Então, usada uma técnica de detecção-colisão que é com base no temporizador. Como vai funcionar aqui, então, né? Para simplificar logo, tudo está escrito aqui. Um computador ele vai transmitir um quadro. Esse quadro contém as informações que ele está transmitindo e no final do quadro tem um CRC, que a gente viu semana passada, tá? Um código para verificação de erros, né? Quando o computador transmite dados, né? Então aqui o terminal transmitiu isso aqui para o computador central. O computador central recebe esses dados. Vamos supor primeiro que tudo deu certo. O computador recebeu, ele confere o CRC está certo, então beleza, está tudo certo. O que o computador faz? Manda para o terminal uma confirmação, um quadro chamado ACK. Bom, onde é que pode dar problema? O problema pode dar aqui em cima, na transmissão do quadro para o computador central, tá? O ACK nunca terá problema, porque o ACK é enviado pelo computador central. E se vocês lembrarem aqui, ó, né? Um canal de frequência é do computador para os terminais. Então, só o computador escreve nessa faixa de frequência. Então, o ACK não tem problema de colisão. O problema pode ter dado na ida, né? Vamos supor que tem um problema na ida. O que vai acontecer? Um determinado terminal mandou, o outro mandou ao mesmo tempo. Vai chegar tudo embaralhado no computador central, o CRC vai falhar. Quando o CRC falhar, o computador central não manda nada reconhecendo, tá?
Então, a técnica é simples. Quer transmitir, transmite. Se chegar um quadro de confirmação, a transmissão deu certo. Se não chegar o quadro, tem que transmitir de novo. Tá? Bom, e como é que acontece essa retransmissão? Tá? Essa retransmissão ela não vai acontecer por um tempo fixo. Porque se as duas estações que colidiram esperarem o mesmo tempo, vai colidir de novo. Tá? Então, quando existe a falha, a estação sorteia um tempo aleatório e transmite dentro de um tempo aleatório, esperando que não haja essa colisão. Tá? Esse protocolo Aloha, né, em condições normais, tá, ele tem uma eficiência em torno de 18%. 18% dos quadros transmitidos chegam sem erros. Tá? Então, é bem ruim. Tá? O Aloha, o maior problema dele é o seguinte: uma estação está transmitindo, ela está quase acabando de transmitir, uma outra começa a transmitir. Aí colide só um pedacinho aqui, ó, tá? Não faz mal que foi só um pedacinho, perdeu o início de um e o final da outra. Vai dar falha, tá? E a falha vai ocupar durante o tempo inteiro de duas transmissões praticamente. Foi desenvolvido um protocolo chamado Slot de Aloha, que as transmissões só podem acontecer dentro de alguns slots de tempo. Tá? Então, supor essa situação aqui, ó, o primeiro quadro está sendo transmitido, então está transmitindo dentro do primeiro slot. Quase no final dele, o segundo quadro quer transmitir, ele quer começar a transmitir aqui. Ele não pode, ele tem que esperar o início do outro quadro. Então, vai iniciar uma escrita atrasada, ele escorrega para outro quadro. Tá? Então, no slot de Aloha, quando acontece colisão, a colisão é por inteiro. Tá? No caso do slot de Aloha, essa simples mudança aumentou a taxa de acerto, né? Vamos falar assim, a eficiência, para 35%. Praticamente dobrou a eficiência. Os protocolos são bastante antigos, tá? E eles evoluíram com o tempo. E aí chegou um protocolo que é quase o que a gente usa hoje, que é o CSMA. Né? O CSMA é Carrier Sense Multiple Access. Né? Qual é a principal regra do Aloha que complica tudo? É que quando a estação quer transmitir, ela transmite. E a gente pode diminuir muito os problemas se a gente acrescentar mais uma regrinha aí, que em vez dela transmitir, ela procure ver se já está acontecendo uma transmissão. Né? Como pessoas educadas fazem, né? Se já tem uma pessoa falando, a outra não começa a falar. Tá? Então, carrier sense é detecção de portadora. Tá? É, antes de escutar o meio, antes de transmitir, escuta o meio. Né? Então, antes de transmitir, o hospedeiro ouve o meio. Se não tiver nenhuma transmissão acontecendo, ele transmite. Né? Caso esteja acontecendo uma transmissão, ele espera para transmitir. Né? Esse tempo de espera leva a 3 protocolos diferentes: o NP-CSMA, o PSSMA e o CSMA-CD. Tá? O CSMA-CD vai ser o mais importante para a gente. Bom, as estratégias são, né, o que fazer quando existe uma colisão, quando transmite de novo. Então, nós temos essas estratégias, NP e P. Tá? NP, CSMA é o seguinte: escutou o meio, está havendo transmissão? Fique esperando por um intervalo de tempo aleatório e tenta novamente. Tá? Simples assim, tá? Bastante simples. Tá? Então, é NP de não persistente. E o PCSM é o P persistente. O que ele faz? Se ele escuta que tem uma transmissão acontecendo, ele sorteia um número dentro de uma probabilidade P. Né? É, então, ou ele espera por intervalo de tempo, por uma probabilidade 1 menos P, ou então transmite novamente em sequência. Né? Então, dependendo do sorteio da probabilidade, ou transmite logo na sequência, ou espera um tempo aí para transmitir de novo. Tá? Essa estratégia aumentou a eficiência para 85%. Mas temos uma estratégia melhor, que é a do CSMA-CD. O que é o CSMA-CD? O CSMA é a mesma coisa que o anterior, Carrier Sense Multiple Access. Ele primeiro escuta para ficar prestando atenção se há colisão. Né? Se houver colisão nesse anterior, o que vai acontecer? Tá? Esse esquema aqui, ele vai fazer... Só tem uma probabilidade de colisão, Bota aqui, máquina A, máquina B. Quando é que as duas colidem? É quando o intervalo de tempo bem próximo, a máquina A quer transmitir, ela escuta o meio, ninguém está transmitindo. Máquina B escuta o meio, ninguém está transmitindo. O que elas concluem? Podem transmitir. Então, A transmite e B transmite ao mesmo tempo.
Aí vai haver uma colisão. Tá? Só que como os estantes são muito próximos, a colisão vai ser praticamente uma sobre a outra. Tá? A perda com colisões, o quadro, não vai acontecer numa colisão desse tipo aqui. A já começou a transmitir, agora a B quer transmitir, ele não vai começar porque A está transmitindo. Então a colisão aqui não acontece. Só vai colidir se for no início. Então as colisões se sobrepõem ao máximo. Isso dá uma eficiência boa, por isso que a gente chega em torno de 85% de eficiência. Tá? No CSMA-CD, não. CSMA-CD, o que acontece? Também as duas máquinas escutam antes de transmitir, só que tem aqui o CD. O CD é Collision Detection, detecção de colisão. O que ele faz? Né? As duas, A quer transmitir, escutou, está ocupado, tá livre, vai transmitir. B fez a mesma coisa, escutou e está livre. Então, A e B começam a transmitir. A começa a transmitir e B começa a transmitir. Tá? O CD aqui significa Collision Detection, detecção de colisão. Ou seja, enquanto está transmitindo, a estação está escutando o meio para saber se alguém está transmitindo junto com ela. Se ela encontrar alguém transmitindo junto com ela, ela aborta na hora. Então, nesses casos aqui, a colisão só vai acontecer se os dois começarem a transmitir praticamente no mesmo instante e vai colidir o mínimo necessário. Então, essas colisões aqui, elas, quando acontecem, são muito rápidas. Passa com durante pouquíssimo tempo de transmissão com colisões. Então, nesse método aí, a detecção é realizada durante a transmissão, tá? E existe uma fórmula aqui, tá? Que é a fórmula da eficiência que foi calculada por esse método. Tá? A fórmula é dada por 1 sobre 1 mais 3,4 vezes tempo de propagação vezes a taxa de transmissão dividido pelo tamanho do quadro. Tá? Esses valores estão aqui em cima. Então, a gente percebe que é 1 sobre 1 mais um número positivo. Então, esse aqui é sempre um número menor do que 1, que vai dar a eficiência dessa rede. Né? A gente percebe o seguinte aqui, ó, tempo de propagação. Tá? Tempo de propagação é o seguinte, é o tempo entre os dois hospedeiros mais distantes. Então, se eu tenho uma rede aqui, ó, uma máquina aqui, outra máquina aqui, quando essa primeira máquina começa a transmitir, leva um tempo com a informação passando pelo meio até chegar no destino. Enquanto ainda está indo, essa estação que ainda não chegou nela a transmissão, ela pode escutar o meio, concluir que está livre e começar a transmitir. Só que a primeira já começou, é que não chegou lá ainda. Tá? Então, quanto maior for o tempo de propagação, menos eficiente é. Tá? Então, essa equação cresce. O C é a taxa de transmissão. Tá? A taxa de transmissão é a quantidade de bits que podem ser enviados por segundo. Né? Se eu tenho uma rede que é muito rápida, eu estou injetando muitos bits até que o erro possa ser percebido. De uma forma parecida com essa que a gente está vendo aqui. Então, taxa de transmissão muito alta também diminui a eficiência. Né? Por outro lado, o tamanho do quadro também tem impacto importante. Né? Se eu transmito quadro muito pequeno, o que acontece? Né? Ao transmitir quadros muito pequenos, quando o primeiro enviou e terminou de enviar, o quadro já foi. O segundo também envia e terminou de enviar, o quadro já foi. Tá? Então, os quadros, um está vindo para o lado, está vindo para o outro. Só vão começar a interferir quando eles se encontrarem aqui no meio. Então, as estações que estiverem no meio percebem a transferência. As que estão nas pontas não percebem, porque o quadro é muito rápido, que a taxa de transmissão é muito alta. Então, quanto maior a taxa de transmissão, né, melhor dizendo, quanto maior o tamanho do quadro, né, quanto menor o tamanho do quadro, mais fácil ter problema. Quanto maior o tamanho do quadro, mais fácil perceber a colisão. Então, quadros maiores dão eficiências maiores. Tá? Então, essa é a fórmula da eficiência. Esse padrão, tá, foi utilizado nas redes Ethernet, né, levando uma eficiência de 98%. Tá? Bastante eficiente.
E quando acontece uma colisão, né? Duas coisas podem ser feitas, né? Uma é chamada espera exponencial aleatória truncada, né? Truncated exponential backoff. A gente vai entender já não. Primeiro, ó, espera aleatória. Significa o seguinte, deu uma colisão, vai esperar por um tempo aleatório. Esse tempo, então, aqui, ó, deu a colisão, pá. Vai esperar um tempo aqui. Esse tempo aleatório vai ser um tempo dentro de um intervalo. Ele vai sortear um tempo aleatório dentro do intervalo de 0 até um tempo limite. Se ele tentar transmitir de novo e der outra colisão, o que acontece? Ele dobra o tempo anterior. Aliás, não dobra o tempo anterior, né? Ele dobra o intervalo no qual acontece sorteio. Pode ter sido que no primeiro sorteio entre 0 e t tenha sorteado aqui, ó. E no segundo sorteio entre 0 e 2t tenha até sido mais rápido. Mas o limite máximo dobra a cada nova conexão. Então, nova colisão, até 4t. Nova colisão, até 8t. Por aí vai, o limite. Por isso que é exponencial, porque cresce exponencialmente o limite. E truncada, porque chega num determinado momento para de crescer. Ele vai sempre sortear entre aquilo ali, porque senão também vai demorar muito. Tá? Isso aqui foi utilizado nas redes Ethernet, na rede 802.3. A técnica de baixo chama retransmissão ordenada, que é quando houver colisão, existem momentos específicos onde podem haver a transmissão. Tá? Então, se houve uma primeira colisão, cada estação tem um momento que pode começar a transmitir. Quanto mais cedo tiver a estação podendo transmitir, ela vai ter prioridade. Tá? Então, isso aqui é na retransmissão ordenada. Se houver a colisão, cada máquina tem o seu momento próprio de transmitir novamente. Isso aqui a gente define até uma determinada prioridade na rede. Então, tá até aqui, né? Para redes pequenas, redes até 2 km, tá? O CSMA-CD pode dar uma eficiência de 98%. Né? Para grande volume de dados, pode se tornar instável, né? Se tem muita transmissão, a quantidade de colisões podem ser muito grandes. Mas na prática, a gente sabe que funciona bem, tanto que a rede que a gente tem aí funciona muito bem. Tá? O CSMA-CD com espera aleatória exponencial truncada é o padrão escolhido para redes Ethernet, que são os padrões ISO 8802-3 e 13902.3. Tá? O desenvolvimento de chips para placas Ethernet, tá? Fez que essas interfaces ficassem muito baratas, mas muito baratas mesmo. Tá? Nos primeiros computadores, a gente comprava a placa de rede à parte para botar no computador. Eles não vinham com placa de rede. Esse chip ficou tão barato que praticamente não pesa mais em preço. Né? Então, agora as placas-mães todas já trazem a placa de rede embutida. Né? O CSMA-CD não exige o reconhecimento de mensagem para retransmissão, assim como era no slot de Aloha e no Aloha. Tá? No Aloha, a estação sabe que a mensagem chegou ou não pelo reconhecimento. O computador central avisa ao transmissor que a informação chegou bem. O CSMA-CD, a própria estação, enquanto transmite, está escutando a transmissão, então ela vai saber se houve ou não colisão. Vou falar aí das principais redes. Tá? Começando pela 802.3, a rede é Ethernet. Tá? A rede Ethernet é uma rede, é a rede que a gente usa, né? Quando está usando computadores cabeados, a maioria das redes que tem nos ambientes de escritórios, ambientes de casa das pessoas, né? Quando não é Wi-Fi. Né? O Ethernet puro ele é 1 a 10 megabits por segundo, mas tem a evolução dele para até 1 gigabit por segundo. Na verdade, já temos até 10 GB comercial. Então, padrão para rede em barra utilizando CSMA-CD como método de acesso. Né? Prover especificação para redes operando de 1 até 10 megabits, 1 ou 10 megabits por segundo. Sempre que a gente viu aqui algum protocolo, a gente falou sobre os cabeçalhos dele. Né? Aqui o CSMA-CD, o Ethernet, então, o objetivo dele é fazer comunicação lado a lado, levar até a próxima máquina apenas. Tá? Então, ele tem um quadro bastante simples. Tá? Ele tem um preâmbulo, um SDF, destinatário, remetente, comprimentos, dados FCS. Tá? O que é cada campo desse?
Aqui nós estamos falando de uma rede de acesso múltiplo, é um canal compartilhado entre várias máquinas. Tá? Então, o que acontece? Vou botar aqui. Várias máquinas e um meio. Tá? Quando é um canal ponto a ponto, como esse aqui, mesmo que A não tenha nada para transmitir para B, A fica mandando, por exemplo, sinais, né? 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, para sincronizar, para manter o relógio sincronizado. Tá? Então, manter uma sinalização ali. Numa rede multiponto, como essa aqui, qualquer uma estação pode transmitir, então nenhuma delas pode ficar ocupando o meio para manter a sinalização. Significa, então, que a rede fica sem nenhuma transmissão e, de repente, alguém transmite. Quando começa a transmitir, é necessário fazer a sincronização dos relógios entre transmissor e receptor. Porque se você manda um sinal aqui, um sinal 1, a medida da transição tem que ser exatamente no meio do pulso, para garantir uma boa leitura, quando o sinal já está estável. Tá? Então, esse preâmbulo aqui é para fazer a sincronização. Tá? A sincronização é feita com uma série de bits. 1, 0, 1, 0, 1, 0. Né? Então, quem vai transmitir manda 56 bits direto, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, para permitir a sincronização. Tá? Quando é feita a sincronização, quando a gente tem a garantia de que há sincronização, né, vem o SDF. Lembra que a camada de enlace tem que fazer um enquadramento? O SDF para fazer o enquadramento. É Start Delimiter Field. É o campo que marca o início da transmissão. Né? Então, como o padrão que vier 1, 0, 1, 0, 1, 0, o SDF é 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1. Então, na verdade, a sincronização é um monte de 1, 0. E como é que sabe que começou a transmissão? Quando vem 2, 1 seguidos. Se veio 2, 1 seguido, já sabemos. O próximo bit é a transmissão. Aí vem o endereço do destinatário, o endereço de quem está mandando e o tamanho da mensagem. E acabou. Né? O tamanho da mensagem é necessário porque existe um comprimento mínimo para ser enviado. A gente viu que a eficiência da rede depende do tamanho do comprimento. Então, por questões de eficiência, existe um comprimento mínimo. Com isso, se eu estou mandando, por exemplo, apenas 1 byte, eu vou mandar esse byte na área de dados, vou preencher com lixo o resto. Então, o lixo a gente chama de pad. Então, vem os dados e lixo depois. E o comprimento diz o que é válido aqui nos dados. Por fim, um campo de verificação, né, para fazer teste de erros no quadro, para saber se deu tudo certo. Tá? E a semântica, né? Então, a sintaxe é o formato, a semântica é o comportamento. Qual o comportamento? É o CSMA-CD, com retransmissão baseado no algoritmo espera aleatório exponencial truncado. Então, aquilo que a gente acabou de conversar. Tá? A especificação da RBASE tem uma especificação mais antiga, tá? Vou falar rapidinho dela. Né? A ideia é, você tem uma placa de rede, liga por um par trançado até um hub. Esse hub é um equipamento concentrador que ele funciona como um grande distribuidor de rede. Tudo que chega por uma porta, ele manda por todas as demais. Tá? A ideia da rede Ethernet é funcionar como uma barra. Você tem uma barra com vários computadores ligados nela. O que acontece? Quando um computador transmite, o sinal chega em todos os outros. É o comportamento da barra. Aqui é uma série de ligações ponto a ponto, mas com o mesmo comportamento. Quando um transmite, o hub envia essa informação para todas as outras portas. Todo mundo. Tá? Então, fornece um meio simples, barato e flexível de ligar dispositivos ao meio físico. Né? O meio principal é o par trançado, de cobre. Tá? Então, são pares com 0,5 milímetro de diâmetro. A gente vai falar sobre par trançado, depois a gente vai ver o funcionamento deles. Tá? Esse par trançado é o par trançado categoria 3, tá? Para rede de 10 megabits por segundo. Também vamos discutir sobre categoria de pares trançados daqui a pouco, logo mais. Né? Suporta a taxa de transmissão de até 10 megabits por segundo com distância de até 100 metros. Tá? Utiliza sinalização em banda básica, ou seja, todo um meio de transmissão é disponível para utilizar. Não é canal, não tem reserva de canal.
Ganhou o meio, usa toda a faixa de frequência para transmitir na velocidade máxima. Tá? A construção de redes com mais de 2 estações requer repetidores multiporta, que são os hubs. Né? Então, o hub aqui te liga várias estações ao hub e ele sai redistribuindo o sinal com facilidade, dando a impressão de ser uma barra. O 802.3 é a rede Ethernet. O 802.3U, esse U no final quer dizer que é Fast Ethernet. A rede passa de 10 megabits por segundo para 100 megabits por segundo. Tá? Então, em 1992, o comitê que definiu o 802.3 se reuniu novamente para a criação de uma rede mais rápida. Muita discussão foi feita em cima, tá? E aí decidiu se queriam fazer um protocolo novo, tá? Mas o grupo vencedor foi aquele que resolveu que nada novo ia ser feito, apenas ia ser mais rápido, né? E para ser mais rápido, apenas fazemos o bit ser mais magrinho, tá? Então, o bit de uma rede de 10 megabits por segundo, ele era um bit dessa largura aqui, por exemplo, ele tinha 100 nanosegundos, tá? Ele foi simplesmente modificado para ter um bit mais rápido. Esse bit aqui tem 10 nanosegundos de intervalo. Tá? Então, oficialmente, o padrão saiu em 1995. Então, tá aqui. A ideia básica é passar de 100 nanosegundos para 10 nanosegundos bit, conforme a gente já viu. Tá? Qual o problema de continuar utilizando o mesmo cabeamento? Tá? O par trançado categoria 3 ele não consegue carregar sinais de 200 megavolts. Tá? São sinais de 100 megabits por segundo com codificação Manchester. A gente já discutiu aqui, tá? Falei para vocês rapidamente, né, acho que foi semana passada, que por questão de sincronização, né? O que que é? Vamos supor que ó, tem que transmitir um monte de bit 1, por exemplo. Um monte de bit 1. Os relógios não são tão perfeitos. Então, no momento de fazer a sincronização aqui em cima, pode ser que o relógio do receptor esteja indo mais rápido que o relógio do transmissor. Então, pode começar a aparecer bit extra na mensagem e começa a dar problema. Tá? Bom, para evitar isso, usa a codificação Manchester diferencial. Na Manchester diferencial, o bit 0 ele é representado por um pulso negativo, uma tração negativa no meio do pulso. E um bit 1 ele é representado por uma tração positiva no meio do pulso. Tá? E outra transição depois pode acontecer no início do bit. Então, pode ter uma transição no início e no meio do bit. Tá? Com isso, eu preciso de 200 milhões de transições por segundo. Tá? O par trançado categoria 3, ele só permite, ele trabalha na faixa de frequência de 25 MHz. Ele só dá 25 milhões de transições por segundo. Então, ele não serve. Tá? Então, para isso é utilizado, né, foi definido o par trançado categoria 5, para poder chegar a 100 metros com facilidade. Sendo que fibra ótica pode ir mais longe. Tá? Bom, acontece que a gente já tinha uma grande base instalada de par trançado categoria 3. Tá? Então, deu-se um jeito de fazer uma rede 100 megabits usando par trançado categoria 3. A gente vai discutir daqui a pouco. Próximo slide. Tá? Então, tem um par trançado categoria 3, que para conseguir transmitir a 100 megabits com categoria 3, vai utilizar os 4 pares do cabo. Tá? Redes 10 megabits e redes 1 gigabit categoria 5 só usam 2 pares. Tá? Esse padrão sem base T4 vai ter que usar os 4 pares para conseguir. Tá? Já a fibra ótica pode ir a 2.000 metros. Então, sem base T4, que é o que usa o par trançado categoria 3 para aproveitar a base instalada. Então, categoria 3 tem uma taxa de sinalização de 25 MHz, ele faz 25 milhões de transições por segundo. Bom, e então o que acontece? Ele não tem como transmitir, né, na taxa que é necessária para entregar 100 megabits por segundo. Então, o que foi feito? Né? Usa 3 pares. Então, nós temos 4 pares no fio, no cabo. Usa 3 pares para enviar. Então, sendo que cada par leva um sinal ternário. Então, pode levar o nível 0, o nível 1 e o nível 2. Tá? Então, nós temos 3 pares, cada um podendo mandar 3 níveis de sinais diferentes. 3 elevado ao cubo igual a 27. Isso aqui permite 27 símbolos diferentes. Tá?
Com 27 símbolos diferentes, eu escolho 16 deles. Então, daqui dos 27, eu uso 16 símbolos. Mas eu sei o quê? Que 2 elevado a 4 é igual a 16. Então, com esses 16 símbolos aqui ternários, eu consigo levar 4 bits por intervalo de sinalização. Em vez de mandar um bit só, multiplico por 4 a minha taxa. Tá? Multiplicando por 4, 4 vezes 25 MHz, 100 megabits por segundo. Eu consigo transmitir a 100 megabits por segundo. E para continuar avaliando aquela questão da colisão, tá? Sempre tem um quarto canal, no sentido contrário, para avisar se está tendo colisão ou não. Ok, gente? O 100 base TX é o mais utilizado em redes megabits por segundo, tá? De 100 megabits por segundo. Tá? Ele utiliza cabos par trançado categoria 5, que a gente vai estudar. Tá? Ele trabalha com... O par trançado categoria 5 funciona a 125 MHz. Tá? Bom, 125 MHz também não dá os 200 milhões de transições que a gente precisava. Tá? Mas o que acontece para isso? Ele usa uma codificação chamada 4B, 5B. Ao invés de dobrar a taxa de bits necessária, a cada 4 bits enviado, ele efetivamente manda 5 bits. E esse 5 bits, esse quinto bit é escolhido de acordo com os 4 primeiros, de forma a forçar com que sempre haja pelo menos uma transição a cada 4 bits transmitidos. Né? Então, o quinto bit ele garante essa transição. Tá? Como estamos transmitindo, então, 5 bits, com 125 milhões de pulsos, estamos aproveitando só 4, o aproveitamento aqui é de 80%. 80% de 120 MHz dá 100 megabits por segundo. Tá? Então, com isso, a gente consegue os 100 megabits no par trançado categoria 5. Outra característica é que ele é full duplex. Tá? Se eu estiver utilizando switch, a gente vai ver daqui a pouco, tá? Um switch eu posso transmitir e receber ao mesmo tempo. Tá? Então, se eu estou utilizando o 100 base TX, eu posso, por um cabo, enviar e, ao mesmo tempo, por outro, estar recebendo dados. Tá? E surge também o padrão 100FX. Tá? O 100 base FX, ele funciona de uma forma bastante parecida com o 100 base TX, tá? Só que ele utiliza fibra ótica. Tá? Fibra ótica tem duas características. A primeira é que pode utilizar a quantidade qualquer de frequências nela, basicamente. Então, pulsos de luz numa frequência altíssima ela é capaz de carregar. Então, não tem problema com faixa de frequência. Outra característica é que a atenuação dela é muito baixa. Então, dá para enviar sinais até 2 quilômetros de distância. Tá? Ok, gente? O que a gente tem mais novo aí para ter em casa são as redes Gigabit Ethernet, que é o padrão 802.3Z. Então, assim que ficou pronto o 802.3U para rede 100 megabits, começou-se a trabalhar no projeto para rede Gigabit. Tá? Esse aqui admite oficialmente 2 modos de operação diferentes. O modo Full Duplex, que é quando quando pode haver transmissão nos dois sentidos ao mesmo tempo. Isso é possível com a utilização de switch. Tá? Novamente, a gente vai ver daqui a pouco switch. Né? Então, com o switch, a gente consegue esse modo Full Duplex. Tá? Dá uma eficiência muito boa, tá? E não é mais necessário, tá? O protocolo CSMA-CD não é mais usado porque com o full duplex não tem colisão, não tem transmitindo e receber. Você pode transmitir e receber ao mesmo tempo e não vai acontecer colisão. Tá? Então não é necessário detectar a colisão. No modo half duplex, tá? Pode haver a colisão, porque não existe transmissão e recepção ao mesmo tempo. Normalmente é utilizado quando está conectado a um hub. Eu arriscaria dizer para vocês que não existe essa rede instalada hoje em dia. Né? Switch baratearam muito, não tem mais por que se trabalhar com hubs. Cabeamento pode ser cobre ou fibra. Tá? Para que eu possa transmitir a 100 megabits por segundo
não dá para usar 2 pares, então se eu for usar par trançado, eu tenho que usar 4 pares normais, né? 4 pares UTP, é o normal, um cabo de rede vem com 4 pares dentro. Ou se eu quiser usar somente 2 pares, eu posso usar 2 pares, mas tem que ser cabo, par do tipo STP, que a gente também vai ver daqui a pouco. Ou ainda hoje ou semana que vem. Semana que vem não, semana que vem é feriado, ou na outra semana, né? Então, ou cabo normal ou cabo blindado. Tá? A gente vai discutir também cabo blindado mais para frente. Tá? Então, usa um par trançado blindado ou um par trançado categoria 5. Se for, eu ainda posso também trabalhar com fibras multimodo ou monomodo. Tá? Então, eu posso ter fibras sem base SX ou sem base LX, tá? Indo a 550 metros ou a 5.000 metros, dependendo do tipo de fibra. Tá? Ainda, tá? Como o intervalo tem que ser de 1 nanosegundo, tá? Normalmente uma fibra ótica ela aceita transmissores por LED ou por laser. Tá? A gente tem que usar laser, tá? LED não faz chaveamento de 1 nanosegundo. Também vamos discutir isso aqui quando falar sobre fibras óticas. Tá? Por enquanto, basta lembrar isso aí. Tá? Bom, codificação dos bits na fibra ótica conhecida como 8B e 10B, parecido com 4B e 5B do cabo de cobre. Tá? Isso aqui também é para evitar uma sequência longa de bits, tudo 0 ou tudo 1. Tá? Essa codificação é escolhida de modo que a cada 8 bits transmitidos, 8 bits dados, na verdade, são transmitidos 10 bits. E nesses 10 bits são sempre colocados bits para forçar as transições 0 e 1. Tá? Com isso, a gente consegue forçar transições e não ter perda de sincronização do relógio. Tá? O padrão 1000 base T utiliza par trançado categoria 5. Né? Bom, a gente falou aqui rapidamente, tá? A gente ainda vai ver par trançado, mas só trabalha 125 MHz. Então, como é que consegue chegar a 1 gigabit por segundo? Tá? Bom, o que se faz é o seguinte, ao invés de mandar um nível, tá? 2 níveis, melhor dizendo, ao invés de mandar bits, tá? Com 2 níveis, né? Em vez de mandar o 0 ou 1, a gente manda o 0, o 1, o 2, o 3, o 4. Tá? A gente manda 5 níveis diferentes. Né? Com 5 níveis diferentes, tá? Nós conseguimos mandar o quê? Né? 2 elevado a 5, né? Já que são 2 pares, nós temos aqui 32 bits. Tá? Então, os 2 pares, né? Com 5 níveis, com 32 bits, está conseguindo levar o quê? Né? 32, com 32 símbolos diferentes, né? A gente pode estar enviando. Vamos lá. Tá? Fazer a conta aqui com vocês, tá? Deixa eu pegar aqui o. Tá, já tá. Tá? Então, eu tenho 32 bits, consigo enviar com 2 níveis, tá? Só que tem um detalhe aqui no BioBase T, tá? Na categoria 5, eles usam os 4 pares para o envio, né? Utilizando os 4 pares, tá? A gente consegue manter em um par 2 bits, né? Com 5 níveis, eu consigo mandar 2 bits. Com 4 pares, eu consigo mandar 8 bits por intervalo de sinalização. 8 bits vezes 125 milhões de pulsos, eu consigo a taxa de 1 gigabit por segundo. Tá? Então, é isso aí. Um outro tipo importante de rede é a rede Wi-Fi. Tá? Essa rede Wi-Fi aí a gente vai estudar mais a fundo, tá? Ou vocês, não sei se vai ser comigo, tá? Vocês vão estudar mais a fundo quando verem laboratório de rede de computadores ou rede de computadores 2. Tá? E lá a gente estuda mais a rede sem fio. Certo, gente? Isso aí? Bom, então, só para dar um aviso aí, né, pessoal que chegou mais tarde aí, tá? Eu estou um pouco mais corrido hoje, porque a gente está um pouco atrasado na disciplina, tá? Eu vou tentar, com hoje, com a última aula, botar em dia. Se não conseguir, a gente vai precisar marcar ainda uma aula extra antes da prova, tá? Mas acho que no ritmo que está indo, a gente vai conseguir. Professor, boa noite. Boa noite, pode falar. Uma dúvida, eu vi que você publicou a 2 lá, eu só não vi que você botou a data, mas a minha dúvida era com relação aos slides.
eu tenho um slide que eu vi que você tinha posto parte 5. Essa parte 5 ela engloba todas as aulas até agora? Não, eu vou botar lá, então, lá está tudo separado, né? Aquela parte 5 ali, deixa eu olhar no, como é que tá, para poder falar com certeza. Essa parte 5 é só a última parte, que é isso que a gente está vendo agora, enlace de dados, componente de rede e meios de transmissão. Ah, tá ótimo. Tá? Mas eu vou Obrigada. botar lá também o slide completo para vocês, para quem quiser receber, não precisa ficar juntando, tá? Tá bom, obrigada. Amanhã eu boto lá, tá? Bom, então a gente varreu aqui todas as camadas do modelo OSI. A gente viu camada de aplicação, todas as camadas do modelo OSI não, né? A gente deixou de fora apresentação e sessão, já que na prática elas não existem, tá? Então a gente viu a camada de apresentação com alguns exemplos, viu camada de transporte, camada de rede, camada de enlace. A gente não viu efetivamente camada física, vai ser a última parte que a gente vai ver, que vai ser meios de transmissão. Mas vamos, antes disso, falar aqui sobre componentes de rede, tá? A gente está falando rede, mas o que é uma rede, né? Vamos falar aqui dos componentes em si que fazem parte de uma rede, né? Bom, então, o caminho, né, que uma mensagem faz desde a origem até o destino, né, pode ser bem simples, como um único cabo conectando dois computadores, né? Então, posso ter, por exemplo, aqui, um computador aqui e um cabo ligando ele diretamente a outro computador. Isso é bem simples, tá? Ou pode ser, né, um computador ligado a um switch, esse switch ligado no roteador, que liga dezenas de roteadores, até chegar num destino onde tem outro computador, tá? Então, pode ser desde um único cabo simples ou complexo como a internet, uma rede em âmbito mundial, tá? Agora, a infraestrutura tem que funcionar, tá? Quem mantém o funcionamento são o que a gente chama de, tá, dispositivos e meios físicos, que vai manter a rede funcionando, tá? Vitor está perguntando se eu comentou, dois ainda não, tá? É que foi a Carolina, né, que perguntou. É que eu botei lá no... Botei aqui, tá? Então, deixa eu puxar aqui, tá? Eu botei aqui no Canvas isso aqui, tá? No fórum material de estudo. Então, basicamente um conteúdo para vocês estarem para a prova 2, tá? Por isso que ela perguntou. Então, se vocês derem uma olhada lá, vocês vão ver, né? Tem a referência aqui, os 2 livros da disciplina, tem os slides aqui no fórum, tá? Então, tem uma resumida aí para o momento que for estudar. Então, vamos aqui continuar aqui, né? Então, quem vai permitir o funcionamento é o que a gente chama de dispositivos de uma rede, né? Na rede, nós temos chamados dispositivos finais e dispositivos intermediários. Os dispositivos finais são aqueles que fornecem a interface das pessoas com a rede. Então, se o dispositivo permite que alguém acesse uma rede, a gente diz que ele é um dispositivo final. Eles são computadores, impressoras de rede, telefones VoIP, né? Telefone VoIP é Voice over IP, tá? Telefone de rede. Câmera de segurança com interface de rede, dispositivos móveis, smartphones, né? Então, isso aqui é o que a gente chama de dispositivo final. Tudo aquilo que a gente, como usuário comum, está acostumado, né? Então, ele pode ser tanto a origem quanto o destino de uma mensagem. E cada dispositivo é identificado por endereço que é utilizado durante essa comunicação. Agora, para que tudo possa funcionar, existem os chamados dispositivos intermediários, né? Os dispositivos intermediários eles fornecem a conectividade e operam por trás do cenário, né? O que é isso? Eles são aqueles dispositivos, aqueles equipamentos que garantem o funcionamento da rede. Eles fazem com que os dados fluam através da rede, tá? Eles conectam os dispositivos finais, né? Então, exemplo de dispositivo intermediário, né? Os que a gente vai falar hoje deles aqui, ó. Hub, switch, ponto de acesso sem fio. Esses aqui, normalmente, eles são o dispositivo de acesso direto à rede, tá? Agora, nós também temos dispositivos que fazem ligação entre as redes, que são os roteadores, tá? Temos servidores que respondem a requisições de clientes, né? Temos os modems que fazem a comunicação, tá? Modems rádio, né? Dispositivos de segurança, que são firewall, tá? Então, uma série de dispositivos. Então, o gerenciamento dos dados que fluem pela rede é responsabilidade desses dispositivos intermediários, tá?
E eles vão usar sempre o endereço do destino para determinar o caminho que tem que ser seguido. Tá? Se for uma resolução a nível de enlace, vai usar o endereço de enlace. Se for numa grande rede, o endereço de rede, o endereço IP. Tá? Então, quais são as principais funções dele? Primeiro, regenerar e retransmitir sinais. O sinal, quando ele é enviado, né, por mais que o meio, a origem, tente, às vezes ela até consegue enviar uma onda quase com um quadrado perfeito, o que acontece? Conforme vai passando pela linha, até chegar no destino, ela se degrada. Então, chega lá do outro lado, é uma coisa assim, ó, feioso. Tá? Se por cada dispositivo que passar, o sinal fosse degradando cada vez mais, no final a gente não tem sinal nenhum chegando no último dispositivo. Então, o que acontece? Aqui foi uma transmissão no enlace. Né? Vai chegar no dispositivo. Esse dispositivo vai ter que pegar isso que ele recebeu, o que ele faz? Bom, como ele recebeu, isso que ele desconfia? Ele desconfia que o que era para chegar era isso aqui, ó. Então, ele pega isso que ele recebeu e transmite como? Transmite novamente como quadradinho. Tá? Então, esse é o grande ganho da transmissão digital, a possibilidade de regeneração de sinal, que é importante que os dispositivos façam, é regenerar o sinal. Mantém informações sobre quais caminhos existem na rede, já discutiu isso aqui quando falou de protocolo de roteamento, né? Esse aqui é o roteamento. Notificar outros dispositivos sobre erros e falhas de comunicação, né? Então, redes sem fio fazem isso bastante. Direcionar dados por caminhos alternativos quando houver falha. Então, houve uma falha na rede, encontrar um novo caminho. Né? Classificar e direcionar a mensagem de acordo com prioridade. Por exemplo, uma mensagem de voz normalmente tem prioridade sobre uma mensagem de dados. Né? Permitir ou negar um fluxo de dados com base em configuração de segurança. Né? O firewall, né? Ele pode negar a passagem de dados maliciosos pela rede. Então, dispositivos intermediários eles têm a função de fazer o funcionamento da rede, de garantir. Vamos ver aqui, vamos falar sobre alguns desses dispositivos para a gente entender bem isso. Né? Então, o primeiro deles, o Hub. Né? Já está meio em extinção, tá? Mas é importante falar dele, vamos falar dele, depois a gente vai falar de switch, vai entender por que o Hub está extinto. Né? Então, Hubs são dispositivos que recebem dados por uma porta e retransmitem por todas as demais portas, para dar aquele comportamento de uma barra que a rede tem. Né? Não faz nenhum tipo de filtragem e força com que todos compartilhem a mesma largura de banda. Isso quer dizer o seguinte, né? Você vai ver que o switch ele divide diferente domínio de colisão, que é o que a gente chama, tá? A gente divide largura de banda. Num hub, que é esse carinha aqui, ó, né? O que ele recebe por uma porta sai por todas as outras. Então, se duas máquinas colidirem, por exemplo, uma máquina mandou uma mensagem, outra está mandando junto, as duas colidem, a colisão sai por todas as outras portas. Então, vai colisão para todo mundo. Tá? Ele é um dispositivo que ele opera no nível físico, ele trabalha no nível mais baixo. Então, ele não entende nada de rede. Ele só recebe 0 e 1 por uma porta e manda 0 e 1 para as outras portas. Tá? Sem maiores verificações. Então, resulta em alto nível de colisão, né? Quanto mais equipamento na rede, mais colisão vai ter. Então, o hub permite esse tipo de coisa. Né? E à medida que aumenta a quantidade de dispositivos físicos, o desempenho é degradado. Né? Porque mais máquina, mais colisão, pior o desempenho. Né? Então, está o carinha aqui. Você vê que um switch é muito parecido com ele, tá? Fisicamente. Mas o comportamento é bem diferente. Né? Então, falar um pouquinho de algumas coisas aqui para poder falar de switch. Né? O que é a latência da rede? É quanto tempo um sinal leva para atingir todos os dispositivos no meio físico, para todos os destinos. Né? Quando a gente tem uma rede baseada em hubs, a máquina tem que esperar por uma oportunidade para transmitir. Né? Lembra que eu falei para vocês que se eu tenho uma rede aqui, ó, uma rede em barra, né? Estações que estão muito longe levam mais tempo para a informação chegar, então mais chance de colisão. Né? Essa rede em barra aqui ela é simulada por um hub. Então, você tem máquinas ligadas nesse hub. Ora, um hub pode ser ligado em outro hub, que pode ser ligado em outro hub, né? Que pode ser ligado em outro hub. Então, nós temos máquinas que ficam bem longe. Então, o hub ele aumenta a latência da rede. Né? Isso aumenta a quantidade de colisões.
Tá? Então, a latência pode aumentar significativamente a distância que os nós, à medida que a distância é expandida, tá? Provoca um atraso total. Com isso, aumenta as colisões e diminui a eficiência. Tá? Mas quando foi criado, foi um excelente dispositivo, tá? Permitiu a instalação de várias redes, mas aí surge o switch. Né? O switch ele é muito parecido com o hub fisicamente, tá aqui até a carinha dele, ó, tá? Isso é mais moderno, né? Então normalmente ele é mais bonitinho, mas é a mesma coisa, é uma caixa com uma série de entradas RJ45 para cabo de rede. Só que enquanto o hub trabalha no nível físico, ele só entende 0 e 1, o switch é um equipamento que a gente diz que ele é da camada de enlace. Ele entende o protocolo da camada de enlace, ele entende o quadro, ele consegue interpretar o que está passando pela rede. Então, enquanto o hub só copia tudo que chega por todas as portas, o switch é capaz de analisar e só enviar o dado pela porta que interessa. Né? Então, enviam dados somente pela porta pelo qual deve seguir. Né? Com isso, segmenta a rede em domínio de colisão separado. Né? Por que isso? Porque ele permite, inclusive, isso aqui, ó, né? Manda uma mensagem para uma porta, só sai pela que interessa. Então, não há colisões com outras portas. Então, vamos supor aqui, ó, porta 2, porta 4. Eu mandei da porta 2 para sair pela porta 4. Uma outra máquina manda pela porta 10 para sair pela porta 12. As duas transmissões elas não se interferem. O switch não mistura as duas transmissões e elas podem acontecer em paralelo. Com isso, tá, tem um aumento total na largura de banda, tá? Porque não vai haver colisão. Eu vou conseguir melhorar o desempenho da rede. Tá? O que aconteceu foi que nós tínhamos várias redes com switches, com hubs instalados. Quando começaram a surgir o switch, o que se fez? Começa a comprar switch e começa a substituir os hubs. Começa a troca pelo centro, né? A gente separa o centro para diminuir a quantidade de colisões. Né? Com o passar do tempo, o que aconteceu é que os switches foram muito vendidos, os hubs cada vez menos vendidos, o preço do switch cai muito e comercialmente a gente chega num ponto em que, como ninguém mais quer hub, o preço do hub fica mais caro que o preço do switch. Então, a gente tem um equipamento pior, mais caro que um equipamento melhor. Né? Então, levou à extinção dos hubs. Hoje em dia, as redes são com switch, com esses carinhas aqui. E o switch tem algumas características, né? Algumas delas eu até comentei, né? Por exemplo, ele pode receber transmissão por uma porta e essa transmissão sai por outra porta. Nisso, ao mesmo tempo, eu posso ter uma transmissão que entra por uma porta aqui e que sai por outra porta aqui. Ele é um equipamento full duplex, né? Por ser um equipamento full duplex, ainda pode acontecer o seguinte: eu posso ter uma transmissão entrando por essa porta aqui e saindo por essa porta aqui. Então, repara que aqui na porta mais esquerda, a mesma tomada está entrando e saindo dados. Tudo ao mesmo tempo. E o switch não vai embolar nada e tudo vai acontecer sem nenhuma colisão. Com isso, a largura de banda total aumenta. Né? Enquanto no hub as colisões fazem a taxa diminuir, a eficiência diminuir, no switch acontece o contrário. Né? Vamos supor que isso aqui seja um switch 100 megabits. Tá? Então, eu posso estar tendo aqui, ó, nessa transmissão em verde 100 mega, na vermelha 100 mega e na azul também 100 mega. Então, isso aqui é um switch 100 mega, a rede é 100 mega. Mas, efetivamente, esse switch está permitindo uma taxa de 300 megabits por segundo nesse momento. E quanto mais transmissões tiver em paralelo, né, mais a taxa efetiva da rede aumenta. Tá? Então, razões pelas quais aumenta. Largura de banda dedicada a cada porta, então não tem colisões. Tá? Leva um ambiente livre de colisões. E também a operação full duplex. Né? Com isso, as taxas aumentam bastante. Então, permite que o nó opere sem colisão. Né? É eliminado o overhead de cada recuperação de colisão. Então, a taxa toda da rede aumenta como um todo. São taxas melhores. Além de tudo, ele tem a operação full duplex, que eu já comentei, que é poder transmitir e receber ao mesmo tempo por uma determinada porta. Agora, chega um quadro no switch, o switch
tem que determinar o quê? O que vai fazer com aquele quadro, né? Mas vamos imaginar um switch 4 portas aqui. Tá? Imagina aqui um switch 4 portas. Vamos supor que o switch acabou de ser ligado. Ele tem que mandar para a porta certa, né? Mas ele não sabe ainda em qual porta é a porta correta para cada equipamento. Vamos supor que está acontecendo uma transmissão da máquina A para a máquina C. O que vai acontecer? Vai vir um pacote da máquina A para a máquina C. O switch sabe onde encontra a máquina C? Ele não sabe, porque ele acabou de ser ligado. Então, como ele acabou de ser ligado, essa informação vem da máquina A para a máquina C, o que o switch tem que fazer? Ele tem que levar até a máquina C. Então, num primeiro momento, ele manda para todo lado. Ele funciona exatamente como um hub. Ele manda para B, manda para D, manda para C. Só que quando esse pacote passou pelo switch, o switch aprendeu que, por exemplo, a máquina A está na porta 0. Tá? Quando a máquina C for responder para a máquina A, o que a máquina C vai responder por aqui? O switch vai ver, essa resposta é para a máquina A. Ele já aprendeu que a máquina A está na porta 0. Então, ele, nessa segunda transmissão, ele já manda direto para a porta 0. B e D não recebem a resposta de C. E também, quando C manda essa informação, o switch aprende que C está na porta 2. Então, ele bota na tabela que C está na porta 2. Então, é montado com o tempo uma tabela com base em quê? No endereço origem do quadro. Né? O endereço origem está dizendo que ele quase chega por aquela porta. Então, o switch ele monta essa tabela aqui. Ó. Ele guarda o endereço MAC, né, das máquinas, que é o endereço que identifica cada máquina, e o número de portas onde está aquela máquina. Assim, sempre que chega uma informação, ele manda para a porta correta. Então, essa inundação que espalhar acontece só pouquíssimas vezes quando o equipamento é ligado. E aí, durante o uso do equipamento, não precisa mais acontecer. Né? Então, quando é ligado pela primeira vez, a tabela está vazia, não sabe onde está o destinatário, usa algoritmo de inundação. Né? Chega alguma coisa pela porta, manda por todas. Com o passar do tempo, ele aprende onde estão os destinatários e, a partir daí, ele só manda pela porta correta. Então, ele funciona muito mais rápido. Né? Então, já expliquei, né? Ele sabe onde cada um se encontra pelo quadro origem. Né? Periodicamente, um processo verifica a tabela e expurga as entradas que não são utilizadas por um longo período de tempo. Né? Então, passou um período de tempo. Ninguém transmitiu. Uma determinada máquina não está transmitindo nada, então o switch tira aquela máquina da tabela dele. Né? Para ficar limpando as tabelas. E a regra o que aqui também pode acontecer, ó, deixa eu voltar aqui um slide. Isso aqui, né? Estou falando que a máquina A está na porta, B está na outra porta, D está na outra porta, mas aqui nós podemos ter, por exemplo, ainda uma máquina E junto com a C. Né? Então, aqui, por exemplo, na perninha da rede C, da máquina C também tem a máquina E. Então, pode ser que aconteça da máquina E mandar para C. O que vai acontecer? Vai chegar também na porta 2. O switch sabe que tanto C quanto E estão na porta 2. Tá? Então, nesse caso aqui, ó, se a LAN de origem e destino for a mesma, o quadro será descartado. Ou seja, se chega no switch uma informação para ser enviada, ele sabe que está todo mundo, tanto origem quanto destino, naquela porta, ele joga o quadro fora. Por outro lado, se forem diferentes, o quadro é encaminhado somente para o local correto. Né? Se o destino é desconhecido, manda para todo mundo. Tá? Bom, então o switch Ethernet segmenta a rede para melhorar o desempenho, né? Separa a rede em várias partes diferentes, fornece a cada uma das portas a taxa máxima da rede, independente do fluxo. Tá? E ele ainda pode interligar máquinas com diferentes taxas de transmissão, né? Coisa que não pode acontecer com o hub. Com o hub, ou todo mundo opera 1, ou todo mundo opera 10, ou todo mundo opera 100. No switch, não, posso ter portas com diferentes velocidades. Né? E aí, como é que vai funcionar isso? Eu tenho aqui um switch, eu tenho uma porta aqui operando a 10, e uma porta operando a 100. O que acontece quando eu tenho uma transmissão
por exemplo, de uma mais rápida para uma mais lenta, né? De 100 para 10, para sair pela 10. O switch armazena numa memória aqui dentro todos os dados e ele distribui com uma taxa menor. Então, ele recebe em alta velocidade a informação, armazena num buffer e descarrega em baixa velocidade pela porta 10 megabits. E quando for o contrário, de uma rede mais lenta para uma mais rápida, ele vai receber até preencher o buffer e quando o buffer estiver preenchido, ele descarrega com uma velocidade mais alta. Além disso, né, nós temos o que nós chamamos de switch comutado por software e switch comutado por hardware. Switch comutado por software, ele sempre trabalha com base em uma memória interna. Então, quando a informação chega, ela é armazenada nessa memória, depois a porta de saída é determinada, depois é que a informação sai. Então, ele primeiro armazena a informação toda para depois encaminhar, né? É um switch conhecido como switch storage and forward, né? Processo de armazenar e encaminhar. Já temos também switches comutados por hardware. O switch comutado por hardware, ele tem aqui as portas dele. E o que acontece? A informação está chegando por uma porta, né? Está chegando o dado. O switch analisa o endereço destino e, pelo endereço destino, ele já joga para a porta certa. Então, a informação ainda está chegando no switch por uma porta e já está saindo ao mesmo tempo pela outra. Tudo acontece ao mesmo tempo, né? Para isso, ele tem um hardware melhor, ele é mais caro, ele faz o processo conhecido como cut-through, ou processamento de penetração. Os switches cut-through operam com latência menor, já que eles transferem direto, as redes ficam ainda mais rápidas, tá? Em compensação, se chegar um quadro com erro, não tem como segurar mais, porque já começou a transmitir, então ele vai com erro mesmo. Os switch storage forward, eles verificam o FCS antes de mandar. Então, se tiver algum erro, ele não passa adiante a mensagem com erro, tá? Então, eles têm essa vantagem. Mas é muito raro erros em rede Ethernet, tá? Então, é muito raro isso acontecer, né? Agora, através de tecnologia proprietária, tá, a gente pode fazer ligação paralela entre switch e entre placa de rede e switch, inclusive, tá? Por exemplo, você pode pegar isso aqui, ó. Você pode pegar um switch. Normalmente, na topologia que você faz assim, você tem um switch central que se liga a outro switch para fazer a distribuição, né? Então, você faz o cascateamento de switch, que se chama, tá? Com isso, as informações, né? Por exemplo, um computador aqui quer mandar informação para o computador do outro lado. Passa pelo switch de cima. Como acaba que o tráfego em switch é muito grande, é possível a gente fazer ligações assim, ó, paralelas entre switches, tá? De modo a aumentar a taxa de transferência entre eles. Mas normalmente isso é feito com tecnologia proprietária, tem que ter fabricantes, switches do mesmo fabricante. Ficou claro aí, gente, o que é um switch? Diferença dele para um hub? Hoje em dia, nas redes locais, a gente monta sempre com switch, né? Não se usa mais hub. Bom, a função do switch, então, é fazer ligação a nível de enlace, né? Fazer aquela distribuição de uma rede local. Agora, para a informação chegar mais longe, ser encaminhada entre redes, nós precisamos de equipamentos que são os roteadores, tá? Então, os roteadores, eles possuem componentes, tá, de hardware e software semelhante a encontrado em computadores. Então, eles têm CPU, têm memória RAM, têm memória ROM, têm sistema operacional, dá para instalar software, tá? Então, essa aqui é a carinha de um roteador, né? A cara do roteador ela pode variar bastante, mas esse aqui é um exemplo de roteador, tá? Aqui nós temos portas console, portas Ethernet, portas de expansão que estão com placas Ethernet nesse roteador, tá? Então, aqui um exemplo de roteador. O que faz um roteador, né? O roteador ele conecta várias redes, tá? Então, para isso, ele possui várias interfaces, cada uma podendo conectar uma rede diferente, né? A gente já viu isso aqui, tá? Quando a gente viu o roteamento, né? Então, esse é o papel que o roteador vai fazer, né? Então, quando recebe o pacote por uma interface, ele determina que interface ele deve usar para encaminhar o pacote até o seu destino, tá? Então, basicamente, o roteador, né? Só lembrando aí a ideia
a ideia do roteamento. Está aqui um roteador. Chega uma informação por uma porta, o roteador tem várias portas, porque tem mais duas. Ele consulta a tabela de roteamento dele para determinar se ele segue por esse caminho ou se ele segue por outro caminho. Então, a responsabilidade é direcionar pacotes com destino, né, para redes locais e remotas. Né? Determina sempre o melhor caminho quando vai enviar o pacote. Né? Usa a tabela de repasse, a gente já falou sobre a tabela de repasse aqui, quando falou sobre o algoritmo de roteamento, né? E sempre extrai o conteúdo do quadro antes de fazer o encaminhamento e depois encapsula um novo quadro. Né? Já conversamos também sobre isso, né? O roteador ele consegue, então, interligar redes com diferentes tecnologias. Né? Vamos imaginar um roteador aqui que a gente tem na nossa casa. O roteador na nossa casa ele tem porta Ethernet, onde a gente põe uma rede cabeada. Ele também tem uma antena Wi-Fi, onde pode mandar para a rede sem fio. Né? Por exemplo, eu estou com o meu notebook ligado, usando uma rede Wi-Fi, eu quero mandar a informação que vai sair pela rede sem fio. O pacote vem pela rede Wi-Fi, ele tem uma tecnologia de pacote diferente, ele tem um formato de quadro, mas aqui tem os dados da camada de rede. O que ele faz? Ele recebe pelo Wi-Fi, extrai esse dado, tá? Então é analisado, determina a porta de saída, ele encapsula agora esse dado num quadro diferente, num quadro Ethernet, e manda para o destino. Então, como são tecnologias diferentes, né? Tecnologia cabeada, tecnologia de rede sem fio, os formatos são diferentes. O roteador faz essas conversões que é necessário. Então, ele é capaz de interligar redes com diferentes tecnologias. Né? Então, novamente, né? Só para não deixar bem claro, o roteador na nossa casa faz isso. Ele integra diferentes tecnologias de enlace. Tecnologia de cabo, tecnologia sem fio. Tranquilo aí, gente? Bom, vamos então falar aqui, começar a falar de meios de transmissão, né? Que vai ser o nosso último assunto aí. Né? Tá indo no ritmo bom, tá? Acho que não vai precisar fazer a tal aula extra, não. Né? E vamos começar então a falar hoje de meio de transmissão para na última semana a gente acabar de falar de todos os meios e ainda conversar um pouquinho sobre a prova. Então, o que é um meio de transmissão? Qualquer coisa capaz de transportar informações de um ponto a outro. Pode ser o espaço livre, né? Pode ser um cabo metálico, pode ser um cabo de fibra ótica, pode ser qualquer coisa. Né? Então, para transmitir um fluxo bruto de bits de uma máquina para outra, vários meios podem ser utilizados. Cada meio tem suas características próprias. Tá? E, normalmente, eles são agrupados em guiados e não guiados. Né? Por exemplo, uma luz transmitida por laser, né, no espaço aberto. Ela não é guiada, ela vai sempre trafegar em linha reta. Né? Uma onda eletromagnética num cabo de cobre, então a fibra ótica guiando uma luz. Tá? Eu posso fazer ela sair de um ponto e chegar no ponto que eu quiser, eu posso guiar. Então, se diferencia meios guiados e não guiados. Falando sobre o primeiro deles, o par trançado. Então, o par trançado consiste em 2 fios de cobre encapados, enrolados em espiral. Então, isso aqui, ó, normalmente um par vem dentro de um cabo. Aqui tem 4 pares. Eu posso fazer 4 transmissões. Essas são as cores padrão: azul, laranja, verde e marrom. Né? Um par transporta o sinal elétrico, enquanto o outro é usado como referência. Do par. Né? Então, aqui, ó, do azul escuro e azul claro. Um é o referência, outro é o sinal. Aqui do laranja, um é referência, outro é o sinal. Uma referência, outro é o sinal, outra referência, outro sinal. Tá? O trançado, a ideia é reduzir a interferência eletromagnética. Tá? 2 fios, quando vão paralelos, eles podem funcionar como uma antena. E como uma antena, eles podem induzir o sinal um no outro. Quando os fios estão enrolados em espiral, eles estão o tempo inteiro fazendo algum ângulo um com o outro. Tá? Esse ângulo aqui, né, dificulta a interferência. Tá? Bom, agora, se a taxa de torção fosse a mesma, né, um par poderia estar sendo torcido dessa maneira, ó, e o de baixo torcido com a mesma taxa. O que ia acontecer? Eu resolvo o problema da interferência no par, mas eu poderia fazer com que pares diferentes interferissem uns nos outros. Né? Por exemplo, um cabo
de um par azul está fazendo isso aqui, e o cabo do par verde também está fazendo com a mesma taxa. Então, estaria em paralelo no final. Tá? Então, se você reparar aqui, ó, o azul é o menos torcido, o laranja é o mais torcido, depois seguido do marrom, seguido do azul. Então, isso aqui diminui, ajuda a diminuir também bastante a interferência. Então, normalmente, um cabo de par trançado é composto por vários pares, né, dentro de uma capa, e dependendo da aplicação, a informação pode trafegar por diversos quilômetros sem necessidade de amplificação. Tá? Claro que uma rede de alta velocidade, uma rede de computadores com uma boa velocidade, não chega em diversos quilômetros, não passa nem de 100 metros. Mas se você usar, por exemplo, a telefonia, você leva realmente por diversos quilômetros. Se for necessário distâncias mais longas, é preciso usar repetidores. Né? O hub e o switch podem atuar como repetidores. Né? E quando muitos pares percorrem paralelamente uma distância muito grande, eles podem ser envolvidos com uma capa protetora para minimizar essa interferência. Daqui a pouco a gente vai ver aqui a imagem de cabo blindado. Então, isso aqui é importante, ó, par trançado pode ser utilizado tanto na transmissão analógica quanto digital. Tá? Então, eles são excelentes meios atualmente. Os primeiros pares trançados não eram tão bons, eram usados em transmissões analógicas, mas hoje a gente transmite digitalmente sem dificuldade nenhuma, tanto que eles são utilizados em rede de computadores. Tá? A largura de banda depende da espessura do fio e da distância. Tá? A gente vai ver aqui as categorias de par trançado. Dependendo de como ele é construído, eu consigo levar melhores sinais a distâncias maiores. Né? Isso aqui é uma informação importante. Ó. Devido ao custo e ao desempenho, são usados em larga escala. Hoje, o par trançado ele não tem o melhor desempenho de todos. Né? É óbvio que um par trançado não tem o desempenho de uma fibra ótica, mas ele é muito mais barato que uma fibra ótica. Ele é muito mais barato não só de comprar, como de fazer a instalação também, o processo de instalação. Então, ele é muito usado. Né? A perda de energia aumenta com a distância. Né? Quanto mais longe o cabo vai, mais energia ele perde. Por isso que a gente tem limite na distância que ele pode chegar. E a principal, né, desvantagem dele é baixa proteção contra interferência e ruído. Se ele tiver em algum lugar com muita interferência, com muito ruído, se tiver um lugar com muito ruído, né, com muitos sinais que interferem, vai ser ruim. Ele degrada bastante o sinal. Né? As maiores desvantagens. A maior vantagem, alta taxa de transferência, facilidade de manuseio, muito fácil, baixo custo de instalação, baixo custo de manutenção, as ferramentas são bem baratas. Né? E a maior desvantagem é a baixa proteção contra interferências eletromagnéticas. Rapidamente falando de tipos de par trançado, o par trançado mais comum que nós temos é o par trançado conhecido como UTP. Esse par trançado UTP ele tem um núcleo de cobre, ele é revestido por teflon para evitar a interferência entre os cabos, para evitar um curto entre os cabos. Tá? O nome UTP é de Unshielded Twisted Pair, par trançado sem blindagem. Esse é o par trançado mais comum, ele é o mais barato, ele funciona de maneira excelente. Tá? Um excelente material. Mas você não pode colocar ele em local onde pode ter interferência. Ele também não pode ser passado, por exemplo, junto com um cabo de energia elétrica. Tá? Senão, provoca interferência entre eles. Dependendo da quantidade de corrente que está passando pelos cabos elétricos, você pode até queimar a placa de rede do computador. Bom, além do UTP, nós temos o blindado, que é o STP, Shielded Twisted Pair, né? Par trançado blindado. A gente vai passar esse cabo onde nós temos situações onde existem possibilidade de interferência. Tá? Aí, esse cabo forma o que a gente chama de gaula de Faraday, né? Quando chega um sinal elétrico, o que acontece quando encontra uma blindagem dessa? Tá? Vamos supor que vem um sinal eletromagnético aqui. Quando ele bate nessa superfície metálica, o que acontece? Ele se espalha pela superfície, ele não atravessa. Então, ele não consegue entrar no cabo para provocar interferência. Claro que esse nível de blindagem aqui é para um determinado nível de interferência. Né? Se você botar um cabo desse aqui dentro de um aparelho de ressonância magnética, ele não tem blindagem que resista. Tá? Mas, para a grande maioria das situações, as blindagens são boas. Né? Então, nós temos vários tipos de blindagem. Tá? Nós temos blindagem individual aqui, ó. Cada par está sendo blindado individualmente para evitar interferência entre os pares. Né?
nós temos aqui uma blindagem que não faz a blindagem entre os pares. O objetivo aqui não é evitar interferência entre os pares. O objetivo dessa blindagem aqui do meio é evitar interferência externa no cabo. E nós temos esse tipo de cabo aqui, onde nós temos uma malha protetora, uma malha metálica, e além dessa malha metálica protetora geral, ainda temos a blindagem individual de cada cabo. Tá? Isso tem vários níveis de blindagem, cada uma especificada para um nível diferente de interferência, tá? E vários níveis de preço diferentes também para par trançado blindado. Tá? Então, se alguém precisar fazer uma instalação de rede, precisar passar junto com um cabeamento elétrico, tem que lembrar, tem que usar par trançado blindado. Em relação a cores e conectores, isso aqui é um conector RJ45, que é utilizado nos cabos de par trançado. Tá? Normalmente você coloca ele junto com uma capinha, coloca os cabos aqui dentro e faz a crimpagem, que a gente chama. Tá? Essa crimpagem, então, ela segue um padrão. Aqui tem um padrão de cores para vocês, existem dois padrões, ó. Pode ser o T568A ou o T568B, onde a sequência é essa aqui, ó. Branco do verde com verde, branco do laranja com azul, branco do azul com laranja, branco do marrom com marrom. Tá? Normalmente, numa rede, são utilizados os pares 1, 2, 3 e 6. O 4 e o 5 não é usado, nem o 7 e 8. Então, 1, 2, está aqui o par verde, ó, e o 3 e 6 o laranja. Repara que o blindado, o par laranja, ele tem o par verde no meio, tá? Porque os sinais vêm dos 3 e do 6. Então, essa aqui é a sequência. Tá? Só para quem nunca viu, vou pegar aqui rapidinho, né? Para a gente fazer a blindagem deles, aqui temos aqui tem um par trançado, tá? Cortado. Né? Esse par trançado cortado, a gente corta melhor esse fio, né? Vai ficar menor, vamos lá, vai ficar desse tamanho aqui assim. Né? A gente vem com o conector RJ45, simplesmente enfia o cabo dentro do conector. Tá? Vou pegar aqui, tá? O meu cabo está muito grande aqui, tá? Enfia o cabo dentro do conector. Uma vez que o cabo esteja no conector, a gente vem com o alicate, chamado alicate de crimpagem, que é esse alicate aqui. Né? Então, a catraca, coloca o conector no alicate, aperta o alicate, faz a crimpagem, o cabo está pronto. Tá? Então, é muito rápido fazer esse tipo de conexão com cabo de par trançado. Vou compartilhar novamente a tela aqui. Sobre categorias. Hoje nós temos várias categorias. Né? A categoria 1 e 2 não existe mais, tá? Não é mais padrão. Né? Assim como a categoria 4 não é mais padrão. Né? Mas só para citar rapidamente, a primeira categoria foi a categoria 1. A taxa de transferência dele é 1 MHz, usado em telefonia. Categoria 2 foi utilizado em redes até 4 megabits por segundo, foi usado, na verdade, em redes em anel de baixa velocidade. Categoria 3, tá? Suporta frequência até 16 MHz, redes 10 megabits por segundo. Categoria 4, redes em anel 16 megabits por segundo. Hoje o que a gente tem à venda é a partir da categoria 5. Então, a categoria 5 tem 4 pares, suporta frequência de até 125 MHz. Né? É utilizado, então, 2 pares para rede 100 megabits ou 4 pares para redes 1 gigabit por segundo. Né? Hoje não é mais suportado, hoje em dia o que a gente compra é a categoria 5E, na verdade. Então, categoria 5E é o 5 Enhanced, né? O 5 melhorado aí, tá? Experimentalmente utilizado em redes até 10 gigabits por segundo. Tá? Categoria 6, ele é um quarto com 4 pares, suportando frequência de até 256 MHz. Né? Deixa eu abrir novamente uma imagem aqui para vocês. Só para vocês verem aqui um cabo novamente. Isso aqui é um cabo categoria 5 aberto. Tá? Aqui o final dele. O cabo categoria 5 aberto.
esse aqui é um cabo verdinho, tá? Então, ele tem a capa protetora e dele saem os 4 pares. Dele só os 4 pares. Tá? Se o par verde desenrolou, os 4 pares que saem dele. Né? Esse aqui é um par categoria 5. O categoria 6 ele trabalha com frequência tão alta que é preciso fazer com que os cabos fiquem mais espaçados. Então, para a categoria 6, ele tem os 4 pares que estão aqui, né? Mas ele ainda tem dentro dele uma capa, um condutor plástico para manter separados os 4 pares. Tá? Então, os 4 pares vêm enroscados nesse condutor aqui, para que eles fiquem afastados uns dos outros. Tá? Porque a frequência que ele transmite é tão alta que pode levar a interferências. Vou livrar dos cabos aqui. Né? Então, o cabo categoria 6, 4 pares, suportando frequência de 350 MHz, é o dobro da frequência do categoria 5, que é 125 MHz. Tá? Ele utiliza conectores do tipo 8P, 8C, que é parecido com o RJ45. Tá? É também para diminuir a interferência. Tá? É igualzinho aquele que eu mostrei para vocês, RJ45. Tá? Olhando para ele. Né? A única diferença mesmo é que o RJ45, quando você olha no final, os cabos ficam um do lado do outro assim na hora de conectorizar, certinho, fazendo uma linha. Tá? No conector 8P8C, tá? Que é para rede categoria 6, os pontos finais eles são assim, ó, são um pouco desalinhados para aumentar a distância entre os cabos e evitar interferência. Tá? Aí tem a categoria 6A, né? Categoria 6 Augmented, tá? Que chega a 500 MHz, tá? Um excelente cabo, tá? Para rede 10 gigabits por segundo. E a partir daqui o conector RJ45. Opa, desculpa aí. Não está mostrando os slides, né? Beleza. Esqueci. Obrigado aí por avisar. Valeu, Carolina. Então, vamos lá. Categoria 4. Tá? 250 MHz. Categoria 6, Augmented. 4 pares, com frequência de 500 MHz. Então, dobra a taxa de frequência. É usado na rede 10 gigabits por segundo. Né? Só que a partir daqui, né, a gente já, por exemplo, a gente já vem categoria 7, categoria 7. Ó, categoria 7, 600 MHz. Né? O 7A até 1 GHz no par trançado, isso é muita coisa, tem um cabo par trançado de altíssima qualidade. E o categoria 8, que foi recentemente padronizado, até 2 GHz. Tá? Esse categoria 8 não é mais para rede local. Ele é usado como cabo de manobra em data center para substituir fibra ótica em alguns pontos. Tá? Mas a partir daqui, do categoria 7, o conector RJ45, tá? Não funciona mais. Tá? Ele não consegue isolar das interferências. Aí são utilizados os conectores aqui, ó. É o conector GG45 ou conector Tera. Tá? Eles são um pouquinho mais difíceis de montar, mas tem alicate próprio também que monta. Tá? Mas eles têm que separar os cabos, aí os cabos ficam mais afastados ainda. Tá? Então, essas redes a partir de 10 gigabits, né? Então, tá aqui, ó, GG45 Tera. Tá? Se vocês procurarem no YouTube lá vídeo, né, de montando o conector, vocês vão ver como é que monta o GG45, como é que monta o Tera. Tá? No alicate um pouco diferente, mas o processo é parecido. Você descasca o cabo, tira os pares, só que nesse aqui você passa por um molde para espaçar corretamente e faz a conexão. Né? Então, esse categoria 8 permite vazão de 25 gigabits por segundo e 40 gigabits por segundo. Tá? Esse é um absurdo. Não é igual de fibra, não. Fibras são conectores diferentes. Tá? Normalmente é conector do tipo ST ou SC. Tá? Até porque esse conector aqui, ele tem 8 pontos de conexão. Tá? São 8 cabos que estão nele. O conector de fibra ótica é um conector de cabo único. Você só tem uma fibra ligada nele. Né? Eu tenho aqui para mostrar, para quem vai ver semana que vem, mas está aqui na mão, o ST. Mas aí na outra semana eu vou trazer para vocês também eu tenho o SC aqui. Na outra semana eu vou trazer também o ST. Tá? Mas de fibra é esse aqui, ó. Deixa eu só conseguir soltar ele aqui.
aqui é uma fibra ótica multimodo, um cordão de manobra, né? Isso aqui é um conector de fibra, vocês conseguem ver bem aí. Esse aqui é o conector do tipo ST, desculpe. Tá? Ele é ST, que ele é um conector twist, ele gira. Tá? Então, esse aqui é a tomada dele. Você encaixa ele, tá? Gira e ele fica preso. Tá? O conector SC, você só empurra e encaixa igual um RJ45. Tá? Mas aí, quando a gente for lá de fibra na próxima semana, eu vou trazer o outro conector também para mostrar como é que é. Compartilhou? Não compartilhou. Agora compartilhou. Bom, cabo coaxial a gente vai ter que falar na semana que vem, então. Mas essa adiantada que deu hoje, tá? Eu havia falado no início da aula que provavelmente vai precisar de uma aula extra num sábado aí, né? Mas do jeito que a gente foi hoje, eu consegui avançar bem. Acho que a gente não vai precisar dessa aula extra, não, tá? Vai dar para terminar tudo direitinho na próxima semana, né? Semana que vem é feriado, né? Dia da Consciência Negra. Aí na outra semana, última semana de aula, nesse ritmo que a gente foi hoje, a gente vai conseguir terminar o conteúdo e ainda vai conseguir falar da prova. Tá? Uma pergunta aí, gente? Alguém quer falar alguma coisa? Ai, merda. Oi, professor. Tá me ouvindo? Tô vendo. Uma dúvida sobre a 2. Quando é que vai ser mesmo? A 2, eu tenho uma planilha aqui. Tá? Por acaso está aqui no meu computador ainda, esqueci de fechar ela, que eu estava consultando. Isso aqui é uma planilha feia que eu faço para ficar mais fácil o meu controle, tá? Isso aqui vem do calendário da Veiga. Tá. Então, aqui, ó, a A2 começa no dia 29. Então, no nosso caso, que é uma segunda-feira, vai ser no dia 4 de dezembro, a A2. Tá ótimo. E a A3, uma semana depois. Tá. Perfeito. Obrigada. Tá? Bom, gente, não tendo dúvida, né? Então, bom feriado aí semana que vem. Né? E na outra semana a gente se vê aí. Qualquer coisa, manda mensagem. Obrigada, professor. Boa noite. Boa noite.